Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje escalaremos o nosso time pensando na 10ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem seu like para o vídeo ser visado por mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para debatermos essa 10ª rodada do Cartola FC. E relembrando que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá notificaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e também postaremos a escalação final do nosso time faltando 1 hora para o mercado fechar. Então não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa 10ª rodada do Cartola FC. Muito bem, galera, essa foi a nossa pontuação na última rodada, 69,72 pontos. Acredito que foi uma rodada bem complicada de escalar, porque tinha jogos muito equilibrados, né? Não teve aquele grande favorito na rodada. Então fazer quase 70 pontos, acredito que é uma pontuação legal para essa rodada. Estamos começando a manter uma regularidade bacana. E manter regularidade é o nosso objetivo no Cartola, tem que ser o objetivo de todo mundo, porque nem sempre você vai conseguir imitar. Então acredito que essa pontuação para essa rodada foi bem legal, né? A média dos cartoleiros ficou em 48 pontos e não teve aquele grande mito da rodada, né? O maior pontuador da rodada foi o Matheus Cavicchioli do América, que fez 14 pontos. Então é uma pontuação que, para ser o maior pontuador da rodada, não é tão alta, né? Porque o maior pontuador costuma ter mais de 20 pontos, costuma ser um atacante. Então foi uma rodada bem bacana para a gente. E o que ajudou muito o nosso time foi a escalação dos nossos 3 meias. A gente apostou na regularidade do Scarpa, do Raul e do Lima e todos recompensaram o nosso time. Então, os nossos meias nos ajudaram bastante. E agora vamos escalar o nosso time para a 10ª rodada do Cartola FC, que o mercado fecha às 5h30 da quarta. Lembrando que o jogo entre Santos e Atlético Paranaense, que vai ser na terça, não vai valer para essa rodada. Então fiquem bem atentos a isso. E lembrando que nosso time vai ser postado faltando 1 hora para o mercado fechar lá no @cartoleirofc. Então, se você não nos segue no Instagram, nos siga lá. Então, sem mais delongas, vamos montar o nosso time para essa 10ª rodada do Cartola FC e bora mitar nessa rodada. Esse foi o time que nos ajudou a fazer uma pontuação legal na última rodada. Então, bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar uma mitada ainda maior nessa 10ª rodada aí. Começar aqui pelo gol. No gol já tem umas opções interessantes aqui. O Fernando Miguel, acredito que é uma opção interessante. Pega o Sport dentro de casa. O Sport, que é o time que mais cede SG nesse campeonato. Então, é sempre uma boa colocar um defensor que atue contra o Sport. O Marcos Felipe é uma boa também, mas está muito valorizado, né? Pega o Ceará dentro de casa. Tem possibilidade de SG novamente, mas está muito valorizado, um pouco mais caro. Eu quero gastar um pouco menos com o goleiro nessa rodada. Das opções aqui um pouco mais baratas, tem o Jailson do Palmeiras, que é sempre uma boa pela regularidade dele, sempre garante seus pontinhos. E também tem um goleiro mais barato, que é o Matheus Teixeira do Bahia, foi bem na última rodada. Pega o Juventude dentro de casa, também é uma ótima opção, caso você tenha poucas cartoletas. Mas, por enquanto, eu vou manter o Jailson no meu gol pela regularidade dele, 6,83 cartoletas. Pego o Grêmio dentro de casa e é aquele negócio, né? O Grêmio tá numa fase terrível, tá com 2 pontos, demitiu o Thiago Nunes nessa rodada. Então, o Jailson, pela regularidade, pelo confronto, acredito que o Palmeiras é o amplo favorito, tá numa fase boa, sempre garantindo vitórias. Então, por enquanto, eu vou manter o Jailson no gol do nosso time. Passando agora para as nossas laterais, que eu acredito que tem muitas opções bacanas para essa rodada. E logo aqui de cara já vou escolher o meu primeiro lateral, que eu acredito que seja a melhor escolha para essa rodada. Grande potencial para valorização, para pontuação, saldo de gols, que é o Natanael do Atlético Goianiense. 13,3 cartoletas, enfrenta o Sport dentro de casa. E como eu disse um pouquinho mais cedo no vídeo, o Sport é o time que mais cede saldo de gols nesse campeonato. Então é sempre uma boa ideia colocar defensores que atuem contra o Sport. E o Atlético Goianiense tem uma boa defesa, só sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro, que sofreu 4 gols.
Então é uma boa defesa, é uma boa aposta para essa rodada do Nathanael, sem contar que ele não está jogando como lateral, está jogando mais como um ponta, está jogando bem avançado, então é uma ótima escolha. Então se você tiver um pouquinho mais de cartoletas, pode escalar o Nathanael. Eu acredito que vai ser uma unanimidade para quem tem um pouco mais de cartoletas, e dificilmente eu vou tirar o Nathanael do meu time. A segunda escolha, eu fiquei bastante em dúvida, tem muita opção legal para essa rodada. O Aderlan do Bragantino é uma ótima escolha, sempre muito regular. O Fagner está muito regular no Cartola nessa temporada, cometendo poucas faltas, 9 faltas no campeonato, média de 1 por jogo. Não tomou cartões amarelos, que é uma grande novidade para o Fagner. Desarmou bastante, 29 desarmes no campeonato, o Fagner. Mas como eu gastei um pouquinho mais no primeiro lateral, eu vou querer poupar um pouco de cartoletas no segundo lateral. E me agrada muito colocar um lateral do Bragantino. Então eu vou escolher, para minha segunda escolha, o Edmar do Bragantino. 4,31 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Bragantino, que é o líder do campeonato, a sensação do campeonato, tem boa possibilidade de saldo de gols nesse jogo. O Edmar pode desarmar bastante, fez 5 jogos e deu 9 desarmes, então é uma boa escolha para essa rodada, caso você tenha menos cartoletas. E eu vou escalar o Edmar muito por conta disso, para poupar cartoletas no segundo lateral, mas eu acho o Aderlan e o Fagner ótimas escolhas para essa rodada. Portanto, o Edmar vai ser a minha segunda escolha para lateral para essa 10ª rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros, que está uma posição bem complicada de escalar nessa rodada. Logo aqui de cara temos o Fabrício Bruno do Bragantino, 11,61 cartoletas, está desvalorizado, então boa possibilidade de valorização, boa possibilidade de saldo de gols. Então se você tiver um pouquinho mais de cartoletas, é uma boa escolha para essa rodada sim. E muita gente está falando do Nino do Fluminense, que enfrenta o Ceará dentro de casa. Ele é realmente um zagueiro bem regular para o Cartola, mas eu não escalaria o Nino para essa rodada e eu vou explicar o porquê. O Nino foi convocado para a seleção olímpica, vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio e está com 2 cartões amarelos. Como ele tem que se apresentar em breve, é provável que ele force o terceiro cartão amarelo nessa partida contra o Ceará para voltar zerado para o Fluminense. Então, pensando em Cartola, isso é péssimo e só por isso eu recomendo que não escalem o Nino nessa rodada. A minha primeira escolha vai ser um zagueiro que está numa fase muito boa, o sistema defensivo está numa fase legal também, que é o Gil do Corinthians. 6,47 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa, então tem boa possibilidade de saldo de gol, já que a Chapecoense está numa fase ruim. O Gil está bem desvalorizado, então precisa de muito pouco para começar a valorizar. Eu acho que é uma ótima escolha para essa rodada e vai ser o nosso primeiro zagueiro. A minha segunda escolha, eu fiquei muito em dúvida em duplar ou o Atlético Goianiense ou o Bragantino, que são as maiores possibilidades de saldo de gols nessa rodada. Por enquanto, eu vou optar pelo Natan do Bragantino, 5,64 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa, está bastante desvalorizado, então tem boa tendência a se valorizar nessa rodada o Natan, caso conquiste o saldo de gols. Está num preço muito acessível, então se você tem poucas cartoletas, o Natan é uma excelente escolha para essa rodada e vai ser o nosso segundo zagueiro. Passando agora para os nossos meias, que está bem complicado de escalar nessa rodada, muito nome legal para escalar no meio de campo para essa rodada. Logo aqui de cara a gente já vê o Iago Pikachu do Fortaleza, 18,25 cartoletas, está bastante desvalorizado, perdeu quase 2 cartoletas na última rodada, pega o América dentro de casa, acho que é um confronto legal para o Pikachu. E a gente pensa muito nessa rodada que ele fez 16,3 pontos contra a Chapecoense, que ele e o Ederson foram muito bem. O Ederson não está como provável ainda, mas eu acredito que jogue, já que ele veio do banco de reservas no jogo contra o Atlético Paranaense. Por enquanto o Pikachu não vai estar no nosso time por conta do preço, mas quem sabe até quarta-feira a gente dá o jeitinho de encaixar ele ali no nosso time. Mas é uma excelente escolha para essa rodada, pensando em pontuação e valorização. As nossas duas primeiras escolhas vai ser de jogadores que foram muito bem nessa última rodada, que são o Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Claudinho do Bragantino. O Scarpa pega o Grêmio dentro de casa, o Grêmio está numa fase terrível, então é um jogo bem favorável para o Palmeiras vencer. E sem contar que a regularidade do Scarpa no campeonato é impressionante, é o principal jogador do Palmeiras, está sempre participativo,
fez 2 gols e 5 assistências no campeonato, então tá numa fase espetacular o Scarpa. Se ele não for poupado, né, porque ele tá sempre como titular, na última rodada ele até saiu um pouquinho mais cedo para descansar, então se ele não for poupado, se ele não virar dúvida, eu acredito que ele é quase que uma unanimidade nessa rodada. A nossa segunda escolha, que foi o Claudinho, tem um jogo muito favorável, né? Bragantino pega o Cuiabá dentro de casa, tá numa fase sensacional o Bragantino. O Claudinho, que participou do seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro na rodada contra o São Paulo, né? Deu assistência pro primeiro gol do Alejandro. Então o Claudinho pode ser que embale a partir dessa primeira assistência e faça uma boa pontuação, porque o jogo é realmente bem favorável para o Bragantino vencer. Então, por enquanto, ele vai ser a nossa segunda escolha por conta disso. A nossa terceira escolha vai ser um pouco mais uma aposta, porque acredito que a gente tenha que poupar um pouquinho mais de cartoletas pensando no nosso ataque. Então vai ser uma aposta pensando até em valorização, que é importante também para o nosso time. A gente tem que conquistar um pouquinho mais de cartoletas. Então nossa terceira escolha vai ser o Casares do Fluminense. 5,67 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa. Acredito que seja um jogo que o Fluminense seja o favorito. O Casares nas últimas 2 rodadas ali, na sétima e na oitava rodada, foi muito bem, né? Fez 10 e 8 pontos. Nessa última rodada negativou, fez menos 0,5. Era um jogo mais difícil para o Fluminense, apesar da vitória. Então acredito que o Casares, pensando em valorização, é uma excelente aposta nessa rodada. Perdeu quase 2 cartoletas, quase uma cartoleta e meia, na verdade. Então é uma excelente aposta pensando em valorização, e por enquanto ele vai ser a nossa aposta no nosso time e vai ser o terceiro meia. E finalmente chegamos ao nosso ataque, que é onde a gente espera a conquista da maioria dos nossos pontos. Então bora escolher nossos atacantes. A minha primeira escolha, eu fiquei numa dúvida danada entre Hulk e Arthur. Por enquanto eu vou escolher o Hulk. 20,85 cartoletas, pega o Flamengo dentro de casa. Tá bastante desvalorizado e é um jogo difícil para o Hulk, né? Mas é um jogo que a tendência é que tenha muitos gols, porque os dois ataques são muito poderosos, são 2 dos candidatos ao título. Então, se você optar por escalar o Bruno Henrique ou o Pedro, ou qualquer outro atacante do Flamengo, estará fazendo uma boa escolha também. Mas por enquanto eu vou escalar o Hulk muito por conta da questão da desvalorização. Está bastante desvalorizado, tem boa tendência a se valorizar. O Arthur está um pouquinho mais valorizado, né? Foi muito bem na última rodada. Mas quem sabe até quarta-feira ali eu não troque os dois, porque são 2 escolhas excelentes para essa rodada. Mas por enquanto o Hulk vai ser o meu primeiro atacante. A minha segunda escolha, acho que não tem como ser diferente, vai ser um dos atacantes mais escalados da rodada, se não o atacante mais escalado da rodada, que é o artilheiro da competição, o Gilberto. 15,85 cartoletas, enfrenta o Juventude dentro de casa, e o Gilberto tem 7 gols em 9 jogos, é o artilheiro do campeonato, está numa fase excepcional, sem contar que na última rodada ele veio do banco de reservas, então a tendência é que ele comece de titular nesse jogo contra o Juventude. Está desvalorizado, mas essa desvalorização vem muito da rodada anterior, que ele fez 17 pontos, então ele teria que fazer um pouquinho mais ali, na casa dos 6 pontos, para começar a valorizar. Mas acho que é uma boa alternativa para essa rodada, tem um confronto favorável, está numa fase espetacular, então acho que não tem como deixar de fora o Gilberto. A nossa terceira escolha, nós temos 18 cartoletas ainda, mas temos que escolher o nosso técnico. A gente vai fazer uma aposta aqui no Robson do Fortaleza, 10,55 cartoletas, pega o América dentro de casa. Ele está bastante desvalorizado, está bem regular no Cartola dessa temporada o Robson, mas na última rodada fez menos 2,5 pontos, então está desvalorizado pra caramba. Então, pensando em valorização, o Robson é uma excelente escolha para essa rodada. E caso você não tenha colocado o Pikachu ou o Ederson, como a gente não colocou por enquanto, eu acho que é sempre bom ter um jogador do Fortaleza de ataque, especialmente nessa rodada. Pega o América dentro de casa. Eu acredito que o Fortaleza seja o favorito nesse confronto. Então, por enquanto, o Robson vai ser a nossa terceira escolha para o nosso ataque. E para finalizar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico aí. Temos 7,76 cartoletas, então não temos cartoletas suficientes para os principais nomes da rodada, que na minha opinião são o Maurício Barbieri do Bragantino, 14 cartoletas, é um pouquinho salgado. O Abel Ferreira do Palmeiras também é um bom nome, 11,56 cartoletas.
E o Eduardo Barroca do Atlético Goianiense, 10,13 cartoletas, ótimo nome também. Das opções que a gente tem disponíveis aqui, que é a partir do Diego Aguirre, a gente vai escolher o Silvinho do Corinthians, 7,04 cartoletas, está um pouquinho desvalorizado. Corinthians pega a Chapecoense fora de casa, acredito que é um confronto favorável para o Corinthians conseguir um saldo de gols, quem sabe ganhar o jogo, então isso aumentaria a média do Silvinho. Então, por enquanto, ele vai ser o nosso treinador da rodada. E finalizando o nosso elenco, montamos aqui o nosso banco de reservas com o Matheus Teixeira do Bahia no gol. Matheus Teixeira, que é uma excelente aposta para essa rodada, tem possibilidade de saldo de gols. E quem tem poucas cartoletas também é uma ótima opção. Na lateral, o Paulo Vitor do Internacional, 2,67 cartoletas, também surge como uma boa alternativa para quem tem poucas cartoletas. E o Inter pega o São Paulo dentro de casa, né? O São Paulo está numa fase terrível, então quem sabe o Inter aí não conquiste um saldo de gols, né? Na zaga, o Renan do Palmeiras, que está jogando como lateral esquerdo, então está avançando bem mais, está desarmando bem mais, então é uma excelente aposta para essa rodada. No meio, o Maurício do Inter, 4,57 cartoletas, também uma boa aposta para quem tem menos cartoletas. E no ataque, o Jô do Corinthians, 7,97 cartoletas. O Jô está começando a deixar seus golzinhos, então Corinthians pegando a Chapecoense fora de casa, surge como uma boa alternativa aí o Jô. Pode deixar seu golzinho também, então vai ser o nosso atacante reserva e assim finalizamos o nosso time para essa 10ª rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 10ª rodada do Cartola FC com Jailson no gol, Natanael e Edmar nas laterais, Gil e Natan na zaga, meio campo formado por Claudinho, Gustavo Scarpa e Casares, e o ataque formado por Hulk, Robson e Gilberto, comandados pelo Silvinho. O time deu 123,62 cartoletas, é um preço bem acessível, e o nosso capitão, por enquanto, vou apostar na boa fase do Gilberto do Bahia. Acho que tem um jogo bem favorável nessa rodada. Bora confirmar então aqui a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 10ª rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser visado por mais pessoas, deem sugestões, críticas e não se esqueçam de deixar seus times nos comentários para podermos debater sobre essa 10ª rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.